Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão e hoje o nosso tema é o combate à violência contra a mulher. Vocês vão ver que esse assunto tem tudo a ver com espiritualidade. Essa semana, por conta do dia 8 de março, nós tivemos a Semana do Combate à Violência contra a Mulher no calendário escolar. Então eu tive que fazer uma pesquisa sobre esse assunto para poder fazer uma aula diferente ali para os alunos. E eu me impressionei tanto com as coisas que eu descobri que eu resolvi fazer um vídeo só para tratar desse assunto. Bem, eu vou falar de cabeça, sem citar números propriamente, e vou fazer um recorte específico, porque esse tema pode ser abordado de muitas formas, mas eu vou me ater à questão dos relacionamentos afetivos, tá? E quando eu falo violência, eu estou falando violência de todo tipo. Estou falando de agressão, estou falando de violência sexual, violência psicológica e assim por diante, tá? Olha só, os dados que eu encontrei mostraram o seguinte, que no último ano, pelo menos 27,4% de todas as mulheres do Brasil sofreram algum tipo de violência. Imagina você colocar todas as mulheres do Brasil reunidas num lugar e você fazer um recorte de 27,4%. A gente está falando de muitas mulheres. É um número assim que realmente me impressionou. Dentre essas mulheres que sofreram violência, existem outras marcas que é possível colocando para fazer uma leitura estatística dessa violência. A primeira informação é que a maioria é jovem, entre 16 e 24 anos de idade. Segundo fator, a maioria é cor preta, embora mulheres brancas e pardas também sofram bastante violência. A diferença estatística entre uma mulher branca e uma mulher preta é apenas de 4%, mas mesmo assim fica evidente que mulheres pretas sofrem mais violência. Outro fato que chama a atenção, a maioria dessas violências acontecem em casa. A gente às vezes tem o medo da rua, né? Não sai na rua, tá tarde. Não, porque ali é deserto e não sei o quê. E claro, tem a sua razão. Mas, estatisticamente falando, a maior parte da violência acontece em casa, não na rua. Olha que chocante. Outro fator importante, mais de 76% dos agressores são pessoas conhecidas da vítima. Olha que interessante, né? E por fim, quem são esses agressores? Eu vou citar os três primeiros: namorado ou marido, vizinho e depois o ex. Quando eu passei essa estatística, os alunos falaram assim: nossa, professor, mas eu imaginava que o ex era o cara que mais agredia a mulher. E na verdade, não. Estatisticamente, ele vem em terceiro lugar. Quem mais agride a mulher é o namorado ou o marido. Por isso que eu vou fazer esse recorte no relacionamento. Talvez o ex ele chame a atenção, porque ele comete crimes assim grotescos, não é? A gente vê na televisão, ex-marido invade salão de beleza e dá 10 tiros na esposa. Aí todo mundo choca com aquilo, né? Mas estatisticamente, primeiro namorado ou marido, depois vizinho. E quando eu passava essa estatística, eu perguntava para os alunos, gente, vocês acham que eu estou me referindo a homens ou mulheres como agressores? E eles, homens, claro. Ou seja, está tão presente na nossa cultura o homem agressor que eles sequer tiveram dúvida se eu estava me referindo a homem ou mulher como agente da agressão. E sim, eles estavam certos, né? Infelizmente é o homem. Então, isso me faz pensar na importância, primeiro, de romper com as maldições familiares. As pessoas às vezes me perguntam, você acredita em maldição familiar? Acredito. Mas não naquela maldição assim, meu pai herdou um dinheiro maldito e isso infelicitou ele, passou para mim, está me fazendo uma pessoa infeliz. Não. Eu acredito em maldição familiar no seguinte sentido, famílias emocionalmente quebradas que passam geração após geração uma série de violências que não precisariam existir. Isso eu chamo de maldição familiar. Então a gente precisa quebrar essa maldição. E no campo dos relacionamentos, olha que interessante. Um relacionamento abusivo, ele não começa abusivo, ele começa normal. Aí dali uns meses tem um ciúme, dali uns meses é uma discussão, aí daqui a pouco é um tapa, daqui a pouco é um tiro, é um crescente, certo? E é muito complicado quando a gente entra no campo afetivo, porque tem um mundaréu de emoções acontecendo ao mesmo tempo.
As pessoas falam, poxa, mas por que a mulher não mete o pé na bunda do cara e sai fora? Ok, se fosse lá no começo, era fácil fazer isso. Mas depois que tem filho, depois que já saiu da casa dos pais, depois que criou afeto por aquele que a maltrata e por N razões, isso deixa o contexto muito complicado. Não é tão simples assim, como a maioria acha que é, não é? Mas, enfim, seja como for, eu quero contar uma coisa. Quando eu estava no 6º ano, eu tive uma professora de português que ela chegou toda chorosa, descabelada, com os olhos vermelhos. Ela disse, olha gente, eu não vou conseguir dar aula hoje, mas eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Prestem atenção no que eu vou dizer. Quando um homem quer uma mulher, ele atravessa o oceano. Quando não quer, não atravessa nem a rua. Foi o que ela disse. Eu nunca esqueci. E ela disse, isso se aplica especialmente às meninas, mas também serve para os meninos. Basicamente, essa frase quer dizer, se você tem que fazer muito esforço para o seu relacionamento dar certo, talvez ele já tenha acabado. Você só não conscientizou-se ainda disso. E esse é um ponto que eu acho especialmente importante, porque, vamos voltar lá na estatística, a maioria das mulheres que sofrem violência são mulheres jovens, mulheres que estão iniciando a sua vida afetiva, estão começando os seus primeiros relacionamentos. Então ali é que é preciso um especial cuidado para não cair em armadilhas que futuramente vão lhe render muita dor e sofrimento. Então eu acho extremamente importante que os pais, desde cedo, cuidem dos seus filhos a um nível moral, a um nível espiritual, porque existe sim uma responsabilidade dos pais. Olha só o que diz a questão 208 de Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Olha a responsabilidade dos pais. Então, para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, pais, fiquem atentos em relação a seus filhos. Não para ficar ali vigiando, agindo como um carcereiro. Isso é bobagem. Tem um ditado que diz, quanto mais se aperta, mais escorre entre os dedos. Não é isso. Mas se preocupe em dar uma educação forte. Procure criar um filho forte, uma filha forte, e que tenha uma rede de apoio para que, se algum momento ela passar por isso, ela tenha a quem recorrer ao invés de ter a quem julgá-la, que ela tenha a quem ela possa pedir ajuda e não alguém para tacar uma pedra na cabeça dela e dizer, eu te avisei que esse cara não prestava, você é burra, esse tipo de coisa. A gente tem que viver num mundo que desfaça a violência e não que propague mais violência. Então, enfim, é um breve recorte que eu quis fazer aqui e fica a lição, viu? Mulheres e também homens. Quando um homem quer uma mulher, ele atravessa o oceano. Quando ele não quer, não atravessa nem a rua. Se o seu namorado, se a sua namorada não está atravessando nem a rua por você, então você já sabe, né? Um abraço, até a próxima.